Olá pessoal do terceiro ano, que é o professor Thiago Souza, dando seu olá oficial. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática. Bom, e a verdade é que geometria analítica ficou para trás. Então vamos aproveitar essas últimas aulas do segundo bimestre, por que não dizer do primeiro semestre, para dar uns toques de matemática financeira. Então aqui, nessas três aulas, nós vamos dar porcentagem, juros simples e juros compostos, e são assuntos bem presentes na nossa vida. Então, você está vendo aí a situação de mercado financeiro, muita gente aplicando em bolsa e tudo mais, e aí todas as ideias envolvidas aqui com matemática financeira. Eu imagino que você não vai querer ficar desatualizado nesse assunto e perder seu dinheiro, sei lá, com qualquer coisa aí. Muito bem, hoje nós vamos ver porcentagem. Essa matéria também está no seu livro didático, então leia, estude. Não sei se você percebeu, se você lembra disso, você é um estudante, então tem que estudar. Estudar. Tá ok. Começamos com porcentagem, que é um assunto seu, lá do fundamental, mas não custa nós trazermos, né, de volta alguns desses entendimentos. Por exemplo, a forma de escrita da porcentagem. Então, é um número e esse símbolozinho, né, com uma barra e dois zerinhos, certo? Então, quando nós encontramos um formato como esse aqui, tipo 35%, essa é a forma de escrita, mas nós podemos reescrever de duas outras formas. Por exemplo, a primeira pode ser a centesimal. Então, quando você vê 35%, essa leitura, é a mesma coisa que você reescrever 35 por 100, certo? Então, isso aqui é a forma centesimal, é a mais próxima. Bom, mas nós temos a decimal também. Para dividir 35 por 100, já como tem dois zeros lá embaixo, é só você puxar duas casas aqui da vírgula do número de cima. Então, 35% é a mesma coisa que 0,35. Tudo bem? Olha esse daqui, por exemplo, 3,6% é a mesma coisa que 3,6 dividido por 100, centesimal. Só que quando eu vou para decimal, ou seja, eu puxo duas casas para trás, fica 0,136. Agora está decimal. Bora embaixo, mais para baixo, que temos outros cálculos aqui para fazer. 8%. Centesimal é 8%, que é a mesma coisa que 0,08. É a mesma coisa, todos esses três números são a mesma coisa. 120%. é a mesma coisa que 120 dividido por 100. Traz duas casas para trás dessa vírgula, então deu 1,2. Podemos finalizar com essa ideia aqui, olha, quanto é calcular a porcentagem de um número? Olha, quanto é 32% de 800? Temos algumas formas de fazer isso aqui. A primeira delas é, 32% é a mesma coisa que 0,32, e a gente simplesmente multiplica esse 0,32 por 800. Bom, quando fazemos esse cálculo, isso aqui dá exatamente 256. No caso, bora colocar de forma correta, né? Com o símbolo, a unidade, 256. Então, 32% de 800 dá exatamente R$256. Então, essa seria a ideia básica de cálculo, de reconhecimento, né, de escrita de porcentagem e cálculo de porcentagem. Só que esse último cálculo eu posso fazer da seguinte forma. Também pode salvar pra caramba você, olha. Ele quer 32% de 800. Bom, 32%, eu vou dizer que é um valor X, mas eu sei que 100% desse valor é 8, tá? Bom, nós temos aqui uma regra de 3, que a gente multiplica cruzado, então fica 100 vezes x, que é igual a 32 vezes 800. Quando eu passo aquele 100 dividindo, fica 32 vezes 800 dividido por 100.
Esse 32 por 100 é que dá o 0,32 daqui de cima, viu? Tá? É o mesmo cálculo. De repente essa regra de 3 te ajude. Eu vou resolver alguns exercícios com ela, tá? Bom, nós temos duas análises aqui para fazer com a porcentagem. O primeiro deles é o aumento. Aumento nada mais é do que um cálculo de porcentagem. Então imagina a situação de uma loja de móveis, onde nós temos uma máquina de lavar, que ela custa 900 reais. 900 reais. Só que, por causa de alguma situação, ela teve um aumento de 6%. Né? Quanto é que, então, essa máquina passa a custar? Bom, bora saber quanto é esses 6% de aumento. Então, a gente vai multiplicar os 6%, olha aqui, ó, 6%, vezes 900. Certo? Então, isso aqui, 6 vezes 9 dá 54, né? Então, ó, 6% daqueles 900 é 54 reais. Então, dá para calcular o preço final aqui da nossa máquina, que no caso vai ser 900, mais os aumentos de 6%. Então, isso aqui deu 954 reais. Viu? Essa aqui seria a ideia. Básica, né? É reconhecer quanto vale aquela porcentagem e somar. E quando eu tiver um desconto, imagina que essa máquina tivesse um desconto de 20% agora, né? Numa promoção. Aí, no caso, voltando lá, qual é o valor da máquina? 900, né? Quanto é esses 20%? 20% daqueles 900. Então, no caso aqui, vai dar 180 reais o desconto. Então, beleza. Esse desconto agora é o valor da máquina menos os 20%. Que no caso dá 720 reais. Então, já com o desconto, né? Bom, essa seria a ideia básica aqui de porcentagem. Você pode usar muita regra de 3 para resolver. Bora ver uns exemplos para finalizar essa aula básica aqui. Primeiro diz assim: o preço de um par de sapatos era R$ 68 reais. Em uma liquidação, ele foi vendido com 15% de desconto. Quanto passou a custar? Bom, bora calcular quanto é esses 15%. 15% dos 68. Aqui nessa conta dá 10,2, ou seja, R$10,20. Então, o novo preço, já com o desconto, né? Então, fica os 68 menos 10,2. 58, 57... 57,80. É muita interpretação, certo? Vamos seguir. Olha essa questão literal, teórica. Seja P